E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal aqui na internet. Eu sou estudante de Ciências Sociais na USP, moro também no CRUSP, que é a moradia estudantil, que é da onde eu tô gravando esse vídeo aqui. Bom, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre tecnologia a partir da perspectiva das ciências humanas, ou seja, o que a gente pode falar ou contribuir em termos de inovação tecnológica a partir dos estudos de ciências humanas. Eu acho que esse tema é interessante de ser pensado e não apenas agora, mas agora talvez principalmente porque a gente está vivendo um momento aí onde o novo governo, embora tivesse prometido lá na campanha, lá no programa de governo do Bolsonaro, que iria igualar o país, ou pelo menos se inspirar nos países asiáticos que despontam na alta tecnologia, o que efetivamente está sendo feito é um desmonte das universidades públicas. Essas universidades que são responsáveis pela esmagadora maioria da produção intelectual, da pesquisa, da inovação no país. Pois bem, mais do que isso, também existe um ataque mais direto às ciências humanas, um ataque específico que tenta mostrar que esses cursos não teriam nenhuma serventia para a sociedade, que deveriam então ser extinguidos, simplesmente porque eles seriam um espaço de mera manifestação política de correntes indesejáveis, correntes de esquerda, de pensamento, ou simplesmente de balbúrdia, de bagunça. Bom, e para a gente começar então a pensar isso, o que a gente pode trazer em nível conceitual? Eu acho que é interessante partir de uma distinção entre meios produtivos e relações de produção. A gente entende meios produtivos, por exemplo, como uma grande indústria, mas também um computador na sua casa, ele é mais do que simplesmente um produto que te permite satisfazer diretamente uma necessidade, mas ele também, além de ser um produto, ele é um meio de produção de muitas outras coisas, de muitos outros produtos que você pode ou não transformar em mercadorias, mas que você vai utilizar para saciar as suas necessidades. Então, hoje, um computador é quase uma extensão do seu corpo. Você precisa dele para escrever, você precisa dele para ouvir música, para assistir um filme, você precisa dele para elaborar um projeto. Você basicamente pensa as suas possibilidades de existência a partir das relações que você constrói com esse computador. O que é interessante quando a gente está pensando então entre os meios de produção, os aparelhos, as programações, enfim, os apetrechos tecnológicos que permitem que o homem transforme a natureza, transforme as relações em sociedade e inove e obtenha então novas relações, novos produtos, produtos que são utilizados ali dentro dessas novas relações. É justamente a criatividade na hora de utilizar as ferramentas que também traz grande parte das possibilidades de inovação. Então, por exemplo, quando a gente olha as redes sociais, as pessoas que constroem, que programam, os proprietários dessas redes sociais, eles projetam, eles vendem, eles intencionam alguns tipos de interação, algumas formas de relações sociais dentro daquela ferramenta. Porém, com o tempo, as pessoas tendem a extrapolar aqueles usos. Por exemplo, o Instagram, ele foi feito originalmente para você simplesmente ter um álbum de fotos, ou seja, era uma rede social mais focada do que outras concorrentes, como o Facebook, na época que não era da mesma empresa, que era mais voltado para um compartilhamento de fotos com filtros. Então você podia editar com filtros, dava um ar profissional, um ar cult, descolado para suas fotos e assim você tinha sua coleção de fotos, era algo mais objetivo. Com o tempo, mais pessoas foram utilizando, aí você criou uma necessidade, por exemplo, de mandar mensagens, porque por mais que não fosse a intenção daquela rede social ser um espaço de comunicação entre os usuários, você começa a ter tantos usuários, as relações começam a ser tão amplas que elas precisam de novas ferramentas. Então, simplesmente, a necessidade do usuário de transportar para aquela ferramenta toda a sua humanidade, simplesmente porque ali você tinha um valor inédito que você não poderia simplesmente transpor para outra ferramenta, que é o quê? Aquela comunidade. Então, o conjunto dos usuários daquela rede social formavam uma comunidade, essa comunidade tinha relações específicas com aquela ferramenta e uma vez que, por mais que existissem outras ferramentas, cada ferramenta tinha sua própria comunidade, então você tem essa necessidade de usar errado a ferramenta. Hoje,
como tem muitas pessoas que utilizam o Instagram e até deixaram de utilizar outras ferramentas, como o Facebook, é o meu caso, por exemplo, você começa a utilizar o Instagram para distribuir textos, você tira prints, você começa a utilizar de formas erradas e com o tempo a própria rede social ela vai se adaptando a esses usos, a essas novas possibilidades de utilização. E aí por que isso é interessante? Normalmente em ciências sociais a gente usa muito a palavra meios produtivos. Essa palavra, diferente de relações de produção ou de relações sociais que incluem outras relações para além das de produção, como distribuição, reprodução e afins, essa palavra meios de produção, normalmente, ela não é muito descrita em seu conteúdo. Então, você engloba muitas coisas, porém você não pensa as qualidades, as especificidades dessas coisas. E isso acaba gerando um certo problema, porque acaba gerando uma lacuna. Por mais que você faça referência à palavra e esteja considerando essa palavra quando está desenvolvendo um pensamento social que inclui a dimensão produtiva da existência humana na sociedade, você acaba não parando para pensar a diferença entre um vinil e uma impressora 3D. Você acaba não parando para pensar o que uma nova tecnologia ela pode oferecer em termos de relações sociais. E isso é também interessante para se questionar se é a tecnologia que impõe novas relações sociais ou simplesmente ela propicia novas relações sociais, e as novas relações sociais que podem ou não surgir a partir de uma tecnologia também criam demandas por novas tecnologias. Dessa forma, quando a gente começa a pensar em inovação tecnológica, pensar que simplesmente estamos diminuindo o tamanho dos chips e simplesmente conseguindo aumentar o potencial de processamento dos nossos aparelhos, e isso é o grande responsável da inovação tecnológica, talvez seja um certo equívoco, porque a gente está desconsiderando os hábitos, os costumes, as rotinas que são transformadas por essas tecnologias. E quando a gente está falando simplesmente de hábitos, mais do que um condicionamento dos movimentos físicos do corpo e das formas de pensamento, daquilo que causa familiaridade, relaxamento, daquilo que causa estranheza e que te coloca a necessidade de aprender ou simplesmente de se recusar e de se afastar de certas coisas. Mas o foco é que para que a gente consiga pensar de fato como mudar o mundo através da tecnologia, diferente de simplesmente pensar em uma nova tecnologia que vai impor novas relações sociais, como talvez algumas pessoas pensarem em relação ao software livre, você precisa pensar tanto as possibilidades que novas tecnologias entendidas como simplesmente aparelhos e programação podem trazer para uma nova tecnologia que também inclui nesse entendimento do que constitui uma tecnologia as relações sociais possíveis em torno dessas tecnologias ou que absorvem, né, que utilizam-se dessas tecnologias para existir. Então, quando a gente pensa em formas de se produzir, de se programar abertamente, talvez um dos problemas que levou com que as empresas privadas começassem a utilizar disso como uma forma mais barata de desenvolver tecnologia e depois se apropriar com algumas alterações e patentear algo semelhante, porém mais específico, e dessa forma recolocar as relações mercantis em cima de algo que deveria ser aberto e que deveria estar voltado para o software livre, talvez se a gente pensasse de uma forma mais ampla as relações sociais, a vida tanto desses programadores quanto desses usuários, e mais do que pensar uma tecnologia, mas sim o conjunto de tecnologias necessárias para determinadas relações sociais, a gente conseguisse ter mudanças mais sólidas. Mais do que isso, eu acho que mesmo os erros também apontam para acertos. Mesmo a internet hoje, que está se mostrando como a... Eu não fiz, mano. Tava um pedacinho, depois eu fui lá e tinha outro pedacinho. As pessoas foram pegando, mano. Então, por exemplo, mesmo quando a gente pensa na internet, nesse momento atual de Netflix, de Spotify, de grandes plataformas que trazem novas tecnologias ali também na forma de utilizar a mídia, mas que impõem um centralismo, que inibem muitas possibilidades de compartilhamento. Então, você não tem todas as músicas, você não tem todos os filmes. Mesmo plataformas um pouco mais abertas, como o YouTube, onde você é aberto para criar novos conteúdos, mas é restringido ao acessar certos conteúdos já criados com direitos autorais, essas plataformas
elas vêm se mostrando como algo muito mais compatível com o capitalismo. Por quê? Porque você pode até acessar músicas em outros sites, e cada vez menos, porque cada vez menos pessoas vão nesses outros sites, então cada vez é mais fácil controlar esses outros sites. Só que mesmo a internet na situação que está, que vai se mostrando então cada vez mais como algo limitado, desenvolvido por grandes empresas e que condiciona as pessoas a estar utilizando essa limitação enquanto a internet efetiva, enquanto todas as possibilidades, efetivamente ainda não está bloqueado, ainda se consegue criar sites, ainda é possível reverter isso. Então, os avanços que houveram, eles ainda estão latentes para serem retomados. Então, também é uma outra coisa interessante de se pensar, quando a gente está pensando no potencial de repensar esses meios produtivos, para repensar as relações sociais e dialeticamente fazer o inverso, repensar as relações sociais para repensar os meios e não simplesmente tomar os meios como os dados ou tomar as relações sociais como dados. Eu acho que tudo isso permite que a gente retome um desenvolvimento da tecnologia voltada não simplesmente para você ter uma tecnologia cada vez mais de ponta no sentido de aparelho e no sentido de programação de software, mas também uma tecnologia mais de ponta no sentido de relações sociais possíveis dentro daquilo, o que eu acho que talvez seja bem compatível com a realidade social e econômica aqui do Brasil. Então, quando a gente usa de gambiarras, a gente usa de uma certa inovação, do usar errado de certas tecnologias e se utiliza de Arduino, se utiliza de coisas mais acessíveis, de sensores, etc., para adaptar as nossas dinâmicas sociais e criar autonomia em certos espaços, para certos níveis, eu acho que a gente consegue ter inovações, sim, tecnológicas. E isso, por si só, evidentemente, não leva a uma mudança radical na forma de vida, mas eu acho que se a gente começa a incluir essas possibilidades, se a gente busca aprender a utilização dessas tecnologias, mas mais do que aprender, a repensar as possibilidades delas, também de uma perspectiva das ciências humanas, aí talvez valha a pena movimentos que não se foquem simplesmente em uma nova tecnologia, achando que essa tecnologia vai impor relações sociais anticapitalistas para a sociedade, mas sim movimentos que se foquem também em novas relações sociais, incorporem tecnologias, mas nesse conjunto, de forma mais dialética, consiga repensar a vida, porque também, se a gente cai numa de ecovila sem pensar as tecnologias, sem pensar a incorporação de tecnologias muito limitado, então, nesses meios produtivos, a gente acaba ficando muito mais suscetível a manter relações de produção, de trabalho, que sejam exaustivas, que sejam muito prolongadas, que inibam que a gente tenha tempo para uma existência política e que acabam que a pessoa se autoexplora. Por quê? Porque ela acaba ficando muito restrita nas possibilidades dela, ela tem que se adequar, então, ao meio, porque é o meio que vai suprir tudo aquilo que ela não consegue se suprir por si mesma, e para se adequar, para se ajustar a esse meio, você precisa se ajustar nos termos capitalistas, que é imposto pelos proprietários, que é imposto pela dinâmica cega do próprio sistema. Porque, no fim das contas, mesmo os proprietários também estão presos um pouco nisso, né? Porque senão virar um outro proprietário no seu lugar e você deixa de ser proprietário, você vira proletariado. Mas eu acho sim que é possível e é necessário que esse debate, inclusive, sobre como repensar as tecnologias a partir da visão das ciências sociais e talvez pensar que uma inovação tecnológica ela possa vir, inclusive, do vinil, quando a gente utiliza o vinil de outras formas e não apenas de uma nova mídia, de um novo player de música, eu acho que isso é um potencial muito interessante. E todos esses pensamentos, eu acho que eles podem ser muito agregados por aquilo que é estudado nas ciências humanas. E acho que esse era o objetivo do vídeo. Talvez ficou um pouco confuso, talvez as palavras, os conceitos que eu utilizei eu não tenha utilizado da forma mais adequada ou não tenha conseguido me fazer tão claro, mas eu acho que para esse vídeo já dá para ter um pouco desse entendimento e realmente a gente começar a pensar tudo que a gente cria de inovação tecnológica, que a gente encara apenas como um ajuste, como um reparo, um remendo, tudo que a gente deixa de criar e quais são as possibilidades para se pensar esse futuro em torno dessas tecnologias também, mas pensando realmente como que os meios produtivos são algo dinâmico e não é algo constante, é algo isolado, algo que depende da reprodução de certas práticas, de certos hábitos no campo das relações de produção, nas relações sociais, de modo geral.
Se a sociedade, com as categorias de seu sócio-metabolismo, é natural, então, mesmo que a história apresente-se como uma construção humana de revelar esse natural, toda a ordem social não é passível de crítica negativa. Ela é passível apenas de adequação positiva. Por outro lado, se os meios materiais pudessem ser tomados isoladamente, seria fácil afirmar que quanto mais acumulados forem os meios, mais imaginativos poderão ser os fins. Todavia, mais do que acumular tecnologias, o vendaval do progresso transforma a qualidade de nossas relações sociais, onde incluem-se as de produção. Assim, se a tecnologia for mais do que uma expressão mais e mais adequada do natural revelado, poderia ser a inadequação do usuário uma força criadora de qualidades não deduzíveis da ordem não cultural. Pondo de outra forma, uma boa questão é entender por que uma inovação tecnológica usualmente é entendida enquanto uma mudança de aparelhos ou programação e não de novos modos de uso. Bom, então só para finalizar, uma coisa é você entender que a sociedade, a ordem social, ela possui leis já pré-estabelecidas por uma lógica da ordem a nível cósmico, natural. Então existe uma forma mais adequada de se organizar a sociedade e a gente precisa então descobrir. É como se a gente estivesse falando que a própria natureza, conforme a gente estuda, vai revelar positivamente a forma correta de sociedade. Desse modo, em referência a essa forma correta, a gente consegue ter uma noção muito linear de progresso. Por isso que quando a gente pensa em inovação tecnológica, a gente consegue, por exemplo, colocar o vinil antes de uma outra tecnologia. Não porque essa outra tecnologia ela só pôde surgir no momento onde existissem acúmulos em outros campos que pudessem trazer o MP3 à vida, mas que a gente entende que o próprio MP3 ele permite uma relação social superior às relações que o vinil permite. E mais do que isso, todas as relações sociais possíveis em torno do vinil foram esgotadas ou seriam irrelevantes. Qualquer relação social que não pudesse ser meramente transportada para uma outra mídia, para um outro player. Mas não é bem isso que a gente tem visto na sociedade quando a gente começa a olhar o vintage, quando a gente começa a olhar a galera retrô, a galera que tenta repensar as suas práticas sociais, não necessariamente a partir de novos aparelhos, mas de novos modos de uso ou da manutenção de velhas práticas em um novo contexto, porque esse contexto também, o contexto atual do mundo da música, por exemplo, a se ater a esse exemplo, muda a própria qualidade, muda o que significava ouvir vinil na época em que se ouvia vinil para agora, onde se ainda ouve vinil, mas num outro universo de possibilidades de ouvir música e de fazer música. Então, dessa forma, se a gente entende que a sociedade não é simplesmente o resultado de um conhecimento positivo que obtém as leis, que obtém o ordenamento da sociedade a partir de um estudo direto da natureza, mas sim algo muito mais amplo, muito mais aberto para um não determinismo, para uma criatividade, significa então que novas formas de sociedade podem emergir e essas novas formas, essas novas possibilidades de relações sociais com outras qualidades, com outros interesses, com outros afetos, podem ser utilizadas para você poder criticar a sociedade que a gente tem hoje, as relações que a gente tem hoje, e isso vai mostrando o potencial da inovação. Ou mesmo, de uma forma mais restrita, caso ainda você afirme existir então essa ciência positiva, você também pode criticar a pretensão da nossa sociedade atual de se afirmar enquanto representante dessa ciência positiva. Ou seja, enquanto uma sociedade que realmente deriva de um conhecimento científico do mundo ou que está caminhando na forma mais rápida e mais adequada possível para chegar nessa sociedade totalmente ajustada às leis naturais que definem o que é uma sociedade. Eu acho que o Benjamin, que eu tô lendo esse semestre, ele traz algumas coisas interessantes para a gente pensar isso, para a gente pensar, por exemplo, se vale a pena, se é relevante buscar explorar novas possibilidades de uso de tecnologias já defasadas, se essas novas possibilidades podem ser entendidas como novas tecnologias, como inovações tecnológicas que não se limitam a novos aparelhos ou nova programação. Bom, eu acho que o ponto do vídeo então foi esse. Eu acho que é interessante a gente ver essa contradição entre o discurso e a prática do governo atual. Também ver como a sociedade brasileira tem uma relação também contraditória com a educação, um certo ranço, mas que ao mesmo tempo grande parte dessa sociedade está sim revoltada contra esses desmontes, está sim pensando que os problemas do Brasil precisam ser resolvidos em algo que inclua a educação,
que inclua o pensamento crítico, que inclua a pesquisa, a inovação tecnológica nessa solução, nessa resposta contínua para os problemas. E eu acho que, inclusive, hoje não existe uma negação de que o Brasil tenha problemas. Eu acho que a mística, acho que a mitologia que se cria agora é os culpados desse problema. E aí a gente realmente precisa pensar se é simplesmente uma ideologia de esquerda, uma ideologia de gênero, um petismo que resume todos os problemas do Brasil, ou se seriam coisas mais amplas, com soluções mais criativas, e que, nesse sentido, a educação, a capacidade de inovação, ela deveria ser um pilar para se manter a sociedade erguida e capaz de inovar, capaz de criar.